Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amanhecer com Cristo. Estamos nós aqui mais um dia, firmes, fortes, na presença do Senhor. E em nome de Jesus eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a orar. Cuidado, não vai dormir, não vai cochilar. Você acabou de acordar, despertar para um novo dia. Então que em nome de Jesus, Deus possa realmente nos fortalecer neste dia, para que nós sejamos mais que vencedores. A Bíblia fala isso, que em Cristo, estando em Cristo, nós somos mais que vencedores. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia de vida, muito obrigado pela noite de descanso, muito obrigado porque o Senhor refez as nossas energias, ó Deus. O Senhor nos deu agora uma nova oportunidade, que é este dia, Senhor, no qual as suas misericórdias já se renovaram em nossas vidas, ó Deus. E em nome de Jesus, o que nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos instruir, venha nos encher de poder através do seu Santo Espírito e nos dar sabedoria através da sua palavra, para vivermos esse dia conforme a tua vontade, Deus. Ajuda-nos a compreender ainda melhor o relacionamento que devemos ter com o Senhor, ó Pai, para que sejamos assertivos em todos os nossos passos, ó Pai. Nós queremos viver no centro da tua vontade, porque o Senhor mesmo diz que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. E naquilo que o Senhor diz nós confiamos, ó Deus. Por isso, Pai, ajuda-nos, ó Pai, a viver este dia conforme o teu querer, de acordo com os teus propósitos, ó Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem. Ontem nós lemos um texto em Isaías, que fala a respeito de oportunidade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, procure enquanto Ele está perto, procure Deus enquanto Ele está perto. Mas existe um caminho, existe sempre um primeiro passo. Na realidade, o primeiro passo em nossa direção, quem deu foi Deus. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, antes mesmo de nós mudarmos de modo de pensar, mudarmos as nossas atitudes, de nós olharmos para Ele, e Ele olhou para nós, se compadeceu de nós, viu a nossa dificuldade em fazer as coisas corretas, fazer as coisas segundo a sua vontade, viu que nós não teríamos salvação, então entregou o seu Filho, o Cordeiro, sacrificial no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para que nós tenhamos vida. E como deve ser essa vida? O primeiro passo para essa vida chama-se arrependimento. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. O que é pecar? Pecar é errar o alvo, é não fazer aquilo segundo a vontade de Deus, ou não fazer aquilo de acordo com o que nós fomos criados para fazer. A teologia vai dizer que nós somos criados para glorificar a Deus e sentir prazer nele. Então a pergunta é, se a gente fizer uma breve análise agora, tudo aquilo que eu faço é segundo a vontade de Deus, tem glorificado a Deus? E aí então vamos aprofundar um pouquinho mais essa pergunta. Os meus pensamentos estão glorificando a Deus? Todos eles? Cada um deles? Porque tudo começa aqui, no pensar. Eu penso, e aí se eu entendo que algo não está de acordo com a vontade de Deus, não vai glorificar a Deus, eu não falo, eu não tomo atitude, eu consigo refrear o pensamento. O pensamento ninguém consegue dominar, ele vem, mas a partir daí está nas minhas mãos. Mas a Bíblia vai dizer que quando eu não refreio o pensamento, quando eu tomo uma atitude sem refrear o pensamento, impensada, como nós dizemos, como eu tomo uma atitude no impulso e erro o alvo. Quando eu falo alguma coisa e erro o alvo. Falei, boca, Quando eu falo algo que não agrada a Deus e que machuca as pessoas, errei o alvo, não fiz aquilo que era correto. Aí a Bíblia diz que tem uma palavrinha chamada arrependimento. Que eu preciso então me arrepender. Não é remorso, não é ficar remoendo, e falando, nossa, eu não devia ter feito isso e tal. Daí você vai lá e pede desculpas para a pessoa, ou pede desculpas para Deus, mas aí logo em seguida ou no outro dia você volta e faz de novo a mesma coisa.
Não, isso é remorso. Agora, arrependimento significa que eu estou dizendo para Deus assim: ó Deus, eu não vou fazer de novo. Eu quero viver na tua presença, eu quero viver a tua vontade. Então perdoa-me, papai. E olha só o que a Bíblia vai dizer então a respeito do arrependimento. Eu quero que você abra primeiro em Atos, né? Se você tiver com a sua Bíblia, se não tiver, preste bastante atenção. Em Atos, capítulo 4, verso 19. Capítulo 3, verso 19. Que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença de Deus. Refrigério pela presença de Deus. Firmes e fortes na presença de Deus. Mas arrependei-vos e convertei-vos, quer dizer, arrependam-se e mudem de atitude. Arrependam-se e mudem de atitude. E aí a Bíblia vai dizer que quando eu faço isso, os meus pecados, quando você faz isso, os seus pecados são apagados. Apagados. Quer dizer, Deus risca os nossos pecados da história. Ele não faz mais parte. Aquilo que nós cometemos não faz mais parte, não tem mais peso, porque Deus perdoou. E quando Deus perdoa, Ele apaga. Ele não é que nem a gente que fica remoendo. Sabe, o ser humano, eu e você, nós somos assim. A gente perdoa a esposa, a gente perdoa o marido, a gente perdoa os filhos, né? Mas na primeira oportunidade, ou no primeiro vacilo que essas pessoas dão com a gente volta tudo de novo, né? A gente costuma até dizer, né? Pega a pá e desenterra tudo. Não, isso não é perdão. Perdão é colocar num lugar de esquecimento. Quer dizer, você não fica mais remoendo aquilo, você não fica mais mexendo com aquilo, aquilo é apagado, né? Zera a conta. A conta está zerada. Ninguém deve mais nada para ninguém. Entendeu? É assim. E o perdão, ele precisa ser uma atitude minha, antes mesmo que a pessoa entenda que ela precisa de perdão, antes mesmo que a pessoa entenda que ela precisa de arrependimento. Sabe, quando alguém fala algo que te machuca, né, você raciocina logicamente, né, friamente, e já perdoa essa pessoa, né? E aí é lógico que se você tiver a oportunidade, no momento certo, você pode até dizer para ela: ó, aquilo que você me falou, aquilo que você me disse, né, olha, me machucou, me magoou, né, não me fez bem, né, para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, né, para os seus pais, aquilo não me fez bem, né, eu fiquei chateado, mas tudo bem. Aí a pessoa vai abrir com você um diálogo. E se ela não abrir um diálogo, fique em paz. Você fez aquilo que é correto. Você já perdoou. E aquela mensagem que você enviou a ela vai ficar na mente dela. Ela vai refletir. Deus vai falar ao coração dela. É assim que Deus faz. Ele nos perdoa, apaga os nossos pecados e nos dá o refrigério na sua presença. Olha só o que vai dizer Isaías. Ontem nós lemos Isaías 55:6, né? Buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocai enquanto está perto. E aí a condição é: deixe o ímpio o seu caminho e o homem iníquo os seus pensamentos. Quer dizer, pare de praticar coisas que não agradam a Deus, né? Pare de pensar coisas que não agradam a Deus. E se você pensar, não pratique. E volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Torne para o nosso Deus, o qual é grandioso em perdoar. Deus é generoso. Deus nos ama incondicionalmente. Então Ele está sempre pronto para perdoar. Sempre pronto. Eu e você, nós podemos contar sempre com o perdão de Deus. Mas isso não pode dar margem para que a gente viva voluntariamente no pecado. A nossa luta precisa ser intensa. Nós precisamos ter disciplina, né, em fazer a vontade de Deus. E para isso, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele diz aqui como nós devemos agir neste tempo, nesta vida, na vida que Ele nos deu, para que a vontade dele seja feita e para que nós sejamos bem-sucedidos. Então, por isso, leia a Bíblia,
diariamente, tenha uma disciplina de leitura bíblica. Ore a Deus pedindo discernimento a respeito daquilo que você leu, né? E peça ao Espírito Santo poder para colocar em prática aquilo que você leu e já entendeu. Em nome de Jesus, existe uma condição muito clara para que Deus nos perdoe. É o arrependimento. Mas também, olha só, interessante, quando eu chego em Marcos, capítulo 11, para a gente encerrar com esse texto. Marcos, capítulo 11. O verso 26 vai dizer assim: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Por isso, meu amado, não fica com mágoa de ninguém, não fica com rancor de ninguém, não fica, sabe, carregando um peso desnecessário. Qualquer pessoa que te fizer mal, perdoa. Sabe por quê? Porque é assim, você perdoa e Deus te perdoa. Na realidade, Deus já te perdoou. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele perdoa seus pecados passados, presentes e futuros. Mas, como eu já disse, não pode ser margem, isso não pode ser margem para que eu continue voluntariamente numa vida de pecado. Isso é uma margem de segurança para que, se eu pecar, eu entenda que eu posso me arrepender e receber de Deus o perdão. E perdão significa deixar livre. É isso. Por isso que Deus esquece, apaga. Ele lança, a Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Não fica mais na presença dEle. Ele nos deixa livre para viver a sua vontade. Deixe as pessoas que estão ao seu redor livres para ter um relacionamento com você. Deixe as pessoas livres para receber o amor de Deus através da sua vida. Não coloque nenhuma barreira. Não seja você instrumento, de obstrução da vida das pessoas na presença de Deus. Que você seja um instrumento de perdão, um instrumento de amor, um instrumento de paz, um instrumento de reconciliação. Tome posse. Nesse dia você vai ser bênção em nome de Jesus. E por isso você vai ser muitíssimo abençoado. Amém? Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça e pelo Teu perdão. Em nome de Jesus, ó Pai, o Teu perdão nos torna livres para continuar fazendo a Tua vontade, para viver os Teus propósitos, ó Deus. Livres do pecado. Nos torna sem amarras. Nos deixa com o caminho aberto na Tua presença para fazer a Tua vontade. Por isso, Deus, vem sobre nós com Teu Espírito Santo e encha-nos de poder e de ousadia para viver o Teu querer neste dia, Senhor. Viver este dia conforme o Teu querer. E em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs nas Tuas mãos, para que o Senhor faça tudo segundo a Tua vontade, Senhor. Derrama sobre nós bênção sem medida. Derrama sobre as nossas famílias bênção sem medida. Derrama sobre as nossas casas bênção sem medida. E livra-nos de todo o mal. É assim que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido, minha querida, mais um dia nas Tuas mãos. Viva Ele, conforme a vontade de Deus. Viva intensamente a vontade de Deus. E você vai ser bem sucedido. Em nome de Jesus. Forte abraço, beijo no teu coração e até amanhã, amanhecer com Cristo.